Bonjour, ça va? Tudo bem? Eu estou aqui com um queijo muito especial. Tá aqui, ó. Eu tirei a caixinha, viu? A marca tá aqui, mas pra gente não ficar dando mole pro azar, né? Não ficar usando marcas, aí eu tirei aqui. Minha irmã trouxe esse queijo pra gente. É um queijo muito especial. Ele é da região de Camembert, né? Uma região da Normandia, uma região francesa, e é um queijo feito de uma maneira toda especial, né? Tem todo um processo, uma história, toda uma tradição desses queijos. Agora, qual o diferencial desse queijo? É que tem um cheiro terrível, né? Um cheiro insuportável. Ele estava aqui mesmo na geladeira e a gente preocupado de onde que estava vindo esse cheiro estranho. Eu limpei a geladeira e nada. Depois que o meu sobrinho lembrou, né? Ah, é o queijo que a minha tia trouxe. Eu já comi desse queijo, evidentemente, na Espanha, mas da primeira vez eu não consegui comer. Por quê? Por causa do cheiro, né? Ele tem um fungo, essa coloração embranquiçada, ele é feito exatamente desta maneira. E isso é que dá o sabor especial desse queijo. E o que é que eu venho falar isso? Que se você se basear apenas no cheiro, no odor desse queijo, você nunca irá comer um pedaço, né? Porque realmente o cheiro é muito forte, né? Pensa aí no cheiro de chulé, de meia suja. Exatamente isso. Mas quando você come o negócio, você fica realmente surpreendido. Eu vi uma reportagem, quando eu ainda estava no Brasil, como que era produzido esse queijo, da maneira que se comia, né? E como é caro, e como que as pessoas, né, finas vão comer esse negócio. Olha, é fantástico, sabe? Muito bom. Vou terminar de comer aqui para falar, depois eu acabo com ele aqui. É um sabor inigualável, maravilhoso esse queijo. Porém, o cheiro é uma coisa de doido, né? É uma coisa complicada, porque se ele fica na casa, ele contagia a casa inteira com o seu cheiro. Então eu estava meditando hoje pela manhã, refletindo nesse queijo, que eu amanheci pensando em comer, né? Porque já estava aqui, tem uns 3 dias que minha irmã trouxe e eu ainda não tinha comido. E eu fiquei meditando nesse queijo em relação à verdade. Porque eu venho conversando, nós estamos vendo um momento mundial muito complicado de se falar a verdade, de ser franco, de ser sincero, porque as pessoas não suportam mais. E algumas pessoas deixaram de ser minhas amigas, né? Ou de pelo menos se corresponder ou se relacionar por algumas coisas que eu digo. E não só em relação a mim, isso eu creio que todos vocês aí que estão ouvindo já passou por isso. Porque hoje fala assim, tolerância, mas essa tolerância só tem uma via. Por exemplo, eu quero tolerância, mas só para mim. Eu quero que você me tolere, eu quero que o mundo me tolere, mas eu não estou disposto a tolerar ninguém. Então não é tolerância, né? As pessoas, as que mais falam em tolerância, no fundo, são as mais intolerantes, porque a tolerância que elas falam só diz respeito a elas. Ou seja, vocês me tolerem que eu vou falar aqui o que eu quiser. Conhece aquelas pessoas que falam assim, olha, eu não levo desaforo para casa, eu falo tudo o que me vem na telha. Mas essa pessoa não aguenta você falar um tio nem uma vírgula com ela, porque ela sai das estribeiras, perde as estribeiras. Mas, meus amigos, a Bíblia diz que a verdade também é assim. A verdade é dura, é difícil, pode ter um cheiro ruim, né? Ou gosto, talvez. Esse queijo aqui, ele só tem um cheiro ruim, mas é uma delícia, é uma iguaria caríssima e muito fina, né? E só realmente as pessoas que têm bom paladar, né? Um bom gourmet, é quem sabe apreciar essa iguaria. Porque as pessoas simples não sabem apreciar ou nem quer. Ainda que tivesse dinheiro, não queria, porque ia chegar, ia sentir o cheiro, ia cair fora, não ia querer nem de graça. Tem pessoas, eu tenho certeza, que se der esse queijo de graça, ela não come. Por quê? Porque não conhece, não sabe apreciar o valor deste alimento. Assim também é a verdade. As pessoas preferem o engano, preferem a mentira porque é adaptável. Eu me adapto à minha mentira, ao
ao meu engano, porque aquilo me conforta, me dá segurança, me dá uma sensação de poder, de grandeza, de sabedoria. A verdade não. A verdade, ela te dá uma rasteira, ela te joga por terra, ela te desnuda, ela te desmonta, e aí você fica sem terra, né? Você fica sem terra, sem ar. Mas a palavra da verdade, ela tem que ser dita. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que ser verdadeiro com todos, conosco mesmo. Primeiro eu tenho que ser verdadeiro comigo, para depois ser verdadeiro com os outros. E, em se tratando da palavra de Deus, ela é sempre verdade. Doa quem doer, você tem que falar sempre a verdade. E muitos cristãos já não aceitam mais a gente falar a verdade. Muitos cristãos não aceitam, porque também eles estão condicionados a ouvir só o que querem, ouvir só o que lhe agrada, só o que lhe dá prazer, só o que lhe massageia o ego. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é para isso. Ela não é um livro de autoajuda, não é um livro de filosofia para você achar ali palavras de conforto, máximas. Não é isso. A Bíblia não é um livro para isso. A Bíblia é a verdade. E a verdade às vezes fede mais do que esse queijo. Às vezes ela é amarga, mas é a verdade. Diz aqui, o anjo, o João, o apóstolo João, quando estava ali na ilha de Pátimo, o anjo falando com ele, e falou aqui, ó. Então o sétimo anjo trocou a sua trombeta, está em espanhol aqui, mas eu vou ler para vocês em português aqui para a gente entender. A voz que eu ouvi do céu falou comigo outra vez e disse: vem, toma o livrinho que está aberto da mão do anjo que está em pé sobre a praia e o mar, e a terra, aliás, sobre a terra e o mar. E eu fui ao anjo dizendo que me desse o livro, e ele me deu. E ele me disse: toma e come, e te amargará o ventre, porém em tua boca será doce como mel. Então eu tomei o livro da mão do anjo e o comi. Era doce em minha boca como mel. Porém, quando eu o traguei, quando eu comi, amargou o meu ventre. Então a palavra de Deus é assim. As pessoas vão escutar, vai ser dura, vai ser difícil, né? Não dá para suportar. Jesus, quando estava ensinando algumas pessoas, muitos dos seus discípulos deixaram de o seguir porque disseram: dura essa palavra, que discurso duro, quem pode ouvir um negócio desse? E ó, deram no pé, caíram fora, porque a verdade de Jesus era impalatável, era intragável, não conseguia, os ouvidos não conseguiam suportar. Mas aí, aqui continua. Depois me disse, aqui já é Ezequiel, o anjo falou para Ezequiel: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu a comer do rolo, que era o livro, né? E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como o mel. E Jeremias também diz assim, ó: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então a palavra de Deus, a verdade, ela é sempre doce. Porém, nem todo mundo vai perceber essa doçura, porque quando cai no seu ventre, no seu estômago, azeda, amarga. Porque a verdade não é aquela coisa que nós nos apropriamos dela para o nosso bel prazer. A verdade não se sujeita a nós. Nós é que temos que nos sujeitar a ela, temos que nos humilhar debaixo da verdade. Eu não posso pegar a verdade e torcer ao meu bel prazer. Como algumas pessoas, pouco tempo atrás, já me disseram: mas esta é a sua verdade. Eu disse: eu não tenho verdade. A verdade não tem dono. A verdade é uma coisa só. A verdade está em Deus, está na palavra de Deus, está em Cristo. A verdade não tem dono. Nós é que somos servos da verdade, senão somos servos da mentira, né? Então, eu sinto pesar por algumas pessoas já deixaram de conversar comigo, talvez já até me bloquearam ou excluíram, porque eu falo a verdade, né? Eu sempre fui a favor da verdade. Eu sempre tive até prejuízos, muitos prejuízos por falar a verdade. Mas eu prefiro ficar com a verdade. Ainda que doa, ainda que feda, esta é a palavra, mas eu sei do gosto da verdade, né? Eu conheço esse queijo, né? Eu conheço esse queijo. Então eu sempre que puder, eu vou comer dele, porque eu sei que é um sabor maravilhoso, né? Muito gostoso e é bom, apesar do odor característico dele que afasta, né, os que não conhecem. Assim também eu conheço a verdade, eu conheço o dono da verdade, que é Jesus. Eu conheço a verdade, eu vou sempre continuar com a verdade, ainda que ela me amargue o interior, ainda que ela machuque o meu coração,
ainda que ela afaste, né, amigos, parentes, quem quer que seja, mas a verdade nunca vai me afastar de Deus. Então isso eu estou seguro. Para terminar, diz aqui, porque para Deus, Paulo falando aos Coríntios, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Olha só, estamos falando de perfume, de cheiro do queijo. E Paulo diz que nós temos o bom perfume de Cristo, o bom, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem é apto? Olha só, nós cristãos, nós que preservamos a verdade, nós que nos atemos à verdade, nós temos o cheiro de Cristo. Só que para algumas pessoas esse cheiro é de morte, fede mais do que esse queijo, como eu falei. É um cheiro insuportável. A pessoa não consegue ficar perto de você, a pessoa não consegue te suportar por 2 minutos, a pessoa não consegue te ouvir porque você tem um cheiro de morte para essas pessoas. A Bíblia que está falando. A verdade tem cheiro de morte. O correto, o honesto, o justo para muitas pessoas tem cheiro de morte para a morte. Mas para as pessoas de Deus, para as pessoas de Cristo, diz que ele tem cheiro de vida para a vida. Então quem ouve essas palavras e é de Deus, ela vai se sentir, ainda que sinta amargo o seu ventre, mas ela vai sentir um sabor que é doce como mel, a palavra de Deus. Quando você come a palavra de Deus, você sente ela que é doce. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Viram só? Nós não estamos falsificando a palavra. Eu não posso falsificar a palavra, não posso dissolver, não posso adocicar, não posso botar açúcar mais do que já tem, que é mel. Eu não posso botar uma corzinha, não posso colocar um sabor de framboesa ou um sabor de açaí, um sabor conforme o gosto do freguês. Não é um restaurante self-service ali que tem para você escolher ao seu gosto. Você vai numa sorveteria que tem muito, você enfeita o seu sorvete de acordo com o seu gosto. Não é. A palavra de Deus tem só um sabor. O sabor é doce, como mel, mas amarga nas entranhas. No ventre, ela amarga. Você tem que estar preparado para isso. Mas não podemos mercadejar a palavra de Deus. Não podemos falsificar, porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Quem quer palavrinha, né? Mamão com açúcar? Quem quer palavrinha de conforto? Quem quer história de carochinha? Quem quer ficar com sofisma, com filosofias, com ideologias, né? Com palavras de lisonjas, fábulas, lendas, anedotas? O mundo está cheio dessas pessoas para pregar. Você se cerca conforme o mestre que quer, que deseja, de acordo com a sua sensibilidade. Mas nós não podemos falsificar a palavra de Deus. Pelo contrário, falamos de Deus, na presença de Deus, e com todo o coração, com toda a certeza que Deus está aprovando isso. Então é isso que eu deixo para você, meu querido. E bom apetite, vou comer o meu queijinho aqui, fedorento como o quê, mas gostoso como você nunca comeu um queijo igual a esse. Eu tenho certeza que não. E no dia que você puder experimentar esse queijo, você vai ter a comprovação do que eu estou falando. Assim também, quando você conhecer a palavra de Deus, você vai ficar muito mais satisfeito do que comer um simples pedaço de queijo. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado.